Bom, então vamos para o nosso primeiro bloco. Sérgio, vamos agora para as nossas perguntas sobre roubo de identidade. Um assunto que está todo mundo sempre falando alguma Perfeito. coisinha aqui, outra ali. Agora uma pesquisa recente que saiu na Norton LifeLock de 2023 revelou que 71% dos brasileiros estão preocupados com isso. Imagina agora, em 2025, como que isso está mais ainda na cabeça de todo mundo, né? Como que a Thales, sendo uma empresa global de tecnologia, enxerga a escalada de risco de roubo de identidade nesse contexto atual? Excelente ponto. E, na verdade, eu acho que para Thales, para todos nós que estamos aqui nessa mesa, nenhuma surpresa. Não. A gente vem conversando sobre isso há bastante tempo. A Thales também faz os mesmos monitoramentos, a gente faz as pesquisas anuais que vocês também têm acesso, Data Threat Report, Access Management Index. E um dos pontos relevantes é perguntar qual confiança em serviços digitais por parte de consumidor, cidadão. E a gente tem informação dessa escalada, né? Um crescimento constante na preocupação com as fraudes, e as fraudes vão migrando. E um outro indicador importante é a área bancária. Se existem instituições que os consumidores confiam mais, e eu acho que muito relacionado ao histórico das fraudes e depois ao histórico das implementações de defesa cibernética, normalmente com a área bancária, normalmente a gente confia mais como consumidor nos bancos para fazer qualquer tipo de transação digital. Então isso é uma realidade, a gente tem visto essa escalada e é uma realidade que todos nós conhecemos. Interessante isso, porque a gente confia mais nos bancos, justamente porque eles têm menos incidentes, né? Apesar dos incidentes existentes, mas foram os primeiros a sofrer, foram os primeiros a implementar as melhores práticas e investir em segurança cibernética. E os que mais investem, isso é hoje. fundamental, para a gente ver que o investimento dá o retorno, né? Gera um resultado. Porque a gente fala muito, né? As pessoas estão sempre querendo falar do ROI da implementação, do ROI da solução. O ROI está aí. Confiança. Fernando, pensando então nesse cenário, né, que a gente está falando agora, aonde entra uma solução de CIAM para dar mais confortos para os clientes e mais proteção para as próprias empresas, né? É isso aí, Regina, você tocou num ponto-chave, né? Porque a gente fala de CIAM. CIAM ele vem do IAM, é um subgrupo do IAM, e esse C é de consumidor, é do cliente final. E se a gente pensar hoje, o que há 10 anos atrás era uma loja física, o que há 10, 15 anos atrás era uma agência, hoje é um aplicativo no telefone. Aquilo ali é a interface, é como as empresas falam com os clientes hoje. E o CIAM, ele é parte fundamental dessa experiência. Porque quando você vai criar uma conta em banco, por exemplo, ou entrar num e-commerce, aquilo ali é o único canal que aquela empresa tem para falar com você. Então, a gente tem o aspecto de segurança, que é muito do que a gente está falando hoje, e é fundamental, né? Isso é um canal seguro, tanto para cadastrar um novo cliente, para ter certeza que é aquela pessoa que está cadastrando, assim como aquela pessoa vai fazer um uso recorrente daquilo. Mas também é uma ferramenta de negócio, porque se você tem uma boa experiência ali naquele canal, isso aumenta a taxa de conversão, reduz o dropout, né? Quantas vezes a pessoa vai fazer um cadastro, se é complicado fazer, a pessoa vai embora. Então você pode ter um aspecto de segurança muito alto, mas uma usabilidade ruim, que é até pior. Porque você fecha a porta para fraude, mas fecha a porta para o negócio também. Claro. Então é esse balanço, é você conseguir uma solução de CIAM que cuide da fraude, que dê a confiança que o Sérgio falou para o consumidor final, mas que principalmente traga uma boa experiência para converter isso em negócio, né? 1% que você reduz na fraude não compensa você perder 1 ou 2% no negócio, é muito pior. Então o desafio do CIAM é garantir segurança, garantir confiabilidade, mas trazer uma boa experiência para o usuário, porque isso reverte em negócio. Eu gosto de ver o CIAM mais como uma ferramenta de negócio que garante segurança do que o contrário. Mas, por exemplo, você falou de dois segmentos, e-commerce e sistema financeiro. Mas eu tive uma experiência semana passada que eu fui a um laboratório, um grande laboratório, e tinha uma placa falando assim, cuidado ao receber mensagens desse laboratório. Todo mundo está fazendo isso atualmente. Então, o segmento de saúde também é
é um perigo isso. E aí eu fiquei, bom, agora eu já não sei mais se eu vou receber o meu exame, se eu vou receber um... Eu prefiro receber fisicamente. Quebra a confiança, Não, né? realmente Não, eu fiquei, como é que eu vou saber, entendeu? Quer dizer... Acho que o mercado financeiro ele é muito óbvio esse acesso, porque você está lidando com sim. dinheiro, é o teu patrimônio. Mas dá para expandir isso para muitas áreas. E tem indústrias que eu acho que ainda tem muito para crescer. Por exemplo, a indústria de seguros. Eu, por exemplo, tenho com a mesma seguradora, tenho seguro saúde e acho que seguro do apartamento, se não me engano, e de carro. Incêndio. Eu tenho um login diferente para cada um desses seguros. Não tá consolidado, né? Gera uma experiência de usuário. Por exemplo, se tivesse uma seguradora hoje que me desse todo o acesso a tudo, inclusive para minha família que usa alguns seguros. Mas você que escolheu ter um né? login para cada um? Por segurança ou a empresa que te obriga às vezes a ter? é da empresa, às vezes vem de uma questão de legacy, né? Você já tem um, aí você cria outro. Então, assim, tem muito espaço para crescer na área de seguradora, educação, saúde, como você falou. Até saúde online hoje, né? Que você faz teleconsulta. Você está lidando com um assunto delicado, é a tua saúde. Você quer segurança. E o usuário quer também uma boa experiência do usuário. Então, fazer muitas indústrias. Um complemento rápido nessa parte do seguro, porque a gente até já falou disso lá atrás, aqui no passado, em algumas das entrevistas com vocês. Muito desse problema que o Fernando comentou, não é que a indústria de seguros não sabe lidar com as interações digitais com os clientes delas. É que a indústria de seguros, mundialmente, e também no Brasil, ela é fruto de fusões e aquisições. Então, o que eles têm é um verdadeiro quebra-cabeças, porque ele tem o site legacy da empresa de saúde que eles compraram não sei quanto tempo, com a de seguro de vida, apartamento que eles já tinham. Então, tudo isso vira um Lego e que eles ainda não tiveram condições de consolidar. E parte dessa consolidação, parte desse trabalho que daria muito mais... Seria muito mais amigável para o cliente, no caso o Fernando, com esse exemplo, é parte do que a gente consegue entregar com a nossa ferramenta de CIAM. Mas algumas indústrias têm algumas razões específicas, não é por somente é uma falta de investimento, não. Existe tanto trabalho sendo feito para a interação digital por todas as indústrias, e algumas têm ainda o seu calcanhar de Aquiles. No caso da indústria, da indústria de seguros, eu sempre digo que é a consolidação. É um mercado rico em fusões e aquisições, a gente tem visto isso nos últimos anos, e aí o que eles têm nas mãos é um quebra-cabeças que não é difícil de acertar. Mas uma solução de vocês não é uma... Ajuda, com certeza. Não ajuda, a gente já vem conversando. Sim, com certeza. Eu me lembro uma vez você falando até de CIAM mesmo, você colocou ali, fez um... Né? Como é que se chama? Cada tipo de cliente interagindo com cada tipo de repositório, de cada tipo de linha de seguro, seguro que eles têm. Como consolidar isso? É uma das grandes tarefas que o Fernando tem para o mercado brasileiro e sul-americano. E um caminho que é um caminho difícil de implementar, é você tentar consolidar tudo isso que o Sérgio falou, né? Trazer todo mundo para uma base de dados central, isso dá muito trabalho. O que a Thales tem é uma ferramenta que consegue enxergar esse retalho, esse fruto de várias aquisições e trazer tudo isso para uma gestão centralizada sem você ter que reconstruir tudo isso. Porque reconstruir tudo isso é muito complicado. Então você não precisa reinventar a roda, que é um negócio que levaria anos e custaria muito caro. Você precisa de uma solução que entenda esse cenário e consiga otimizar e unificar esse cenário que o Sérgio comentou. Inclusive, ontem a gente estava conversando sobre isso, de você que fez essa pergunta até, né? Qual é a área da empresa que toma conta dessa solução? Porque você imagina o seguinte, com tantas aquisições, o master não vai ter várias áreas de cibersegurança, então tem que estar tudo de uma responsabilidade só. Vai consolidando. Né? Então, quer dizer, imagina essa equipe segurando vários pratinhos, né? Precisa de um norte, de alguma área dando um norte, mas por outro lado você consegue contar, e o CIAM, isso é extremamente importante, um pouquinho diferente quando a gente fala de workforce, de gestão de acesso corporativa interna. O CIAM a gente tem que olhar o negócio, então a gente precisa do negócio, precisa do DPO, precisa da área de tecnologia, precisa da área de segurança. O CIAM é compartilhado e todas essas áreas têm participação ativa num projeto de CIAM. A gente viveu isso diversas vezes na Europa, em diversos projetos que foram implementados. Vocês sabem que o nosso CIAM tem a ver com uma aquisição
recente, de 2 anos atrás, de uma empresa mais focada nos países nórdicos. Então a gente tem grandes referências lá e a gente está, justamente a missão é Trazendo escalar pra cá, de forma né? global. Trazendo Exatamente. para cá.